bem-vindos a mais um evento do Terça Astronômica. Após a palestra, a gente vai ter uma observação aqui pertinho com os telescópios. Vai dar para ver Saturno, talvez Júpiter, né? E na hora de sair a gente faz uma fila, vai todo mundo junto, é aqui do lado. Então, o projeto Terça Astronômica, ele traz uma agenda mensal de palestras, né? Seguidas de observação do céu, trazendo sempre um tema interessante, a experiência de alguém no campo da ciência, da astronomia, para falar para a gente. A palestra de hoje traz esse questionamento, né? Existe um único céu? E a palestrante de hoje, o nome dela é Transdisciplinaridade, né? Eu vou colar aqui, porque é a Natália Amarinho. Ela é formada em Física, mestre em Astronomia pela Unifei, doutora em Ciências Astronomia pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em Comunicação Pública da Ciência pela UFMG e Gestão Cultural Contemporânea, da ampliação do repertório poético, a construção de equipes colaborativas pelo Itaú Cultural. Atualmente ela é pós-doc no Laboratório Nacional de Astrofísica, integra os grupos LBS-TEM e o Conselho IDEA, Inclusão, Diversidade, Equidade e Aliança da Sociedade Americana de Física. Então, queria que vocês recebessem com bastante carinho nossa convidada, Natália. Muito obrigado pelo convite. É com você. Vocês preferem com microfone ou sem microfone? Ou não faz diferença? Você preferiu. Porque existem umas colas aqui, que aí são muitas coisas para eu mexer. Então, o que você prefere, Léo? Fica melhor para gravar com microfone? Não, para gravar tanto faz. Não. Como você vai estar? Você também está à vontade. Tá. O que for melhor para você, tanto faz. Para gravar é indiferente. Tá bem. Boa noite para todos, todas e todes. Obrigada pela presença de vocês. O tema hoje, né, existe um único céu, diferentes perspectivas e referências. Vocês acham que existe um único céu? Sim ou não? Sério mesmo? Essa resposta... Quem acha que tem um único céu, levanta a mão. Só para eu ter uma noção. Não precisa, gente, não tem certo e errado, não, por favor. Tá. Então, a maioria já sabe a resposta ou não dessa questão, né? Tá bem. Que bom. Então, vou sentar e aí a gente vai fazer uma roda de conversa e vamos falar. Eu acho que vai ser melhor assim. E aí vocês me ajudam também, quem já tem essa concepção de que não existe, né, uma única forma de ver o universo. Então, eu vou fazer uma apresentação que passa um contexto histórico, a diversidade de povos e essas cosmopercepções. E, por fim, para a gente pensar juntos a decolonialidade, que é tão falada, a descolonização de saberes, e a decolonialidade, que é tão falada nas áreas da humanidade, desde 1985, e que só tem chegado nas ciências naturais muito recentemente, trazida pela professora Catemari Rosa e professora Bárbara Carini. Bárbara Carini no Instagram é uma intelectual diferentona, para quem acompanha. Então, elas trazem aí os repertórios afrodiaspóricos e afrodescendentes. E eu comecei, então, a trabalhar com povos originários. Né? Dentro desse contexto histórico, a maioria de nós, ou uma boa parte, sempre ouviu falar ou leu
ou na escola, ou dentro de casa, sobre as constelações. Algumas delas, né, do hemisfério sul. Escorpião, Centauro, Órion, Cruzeiro do Sul, aqui no hemisfério sul, né, Ursa Maior no hemisfério norte, né? Então, essa é a concepção nossa dessas estrelas e objetos que a gente observa por aqui. Entretanto, a gente tem, desde que mundo é mundo, outros povos como babilônios, assírios, egípcios, e só depois os gregos nos trazem esse olhar do céu, no qual foi colonizado, né? Então, a nossa percepção desse panteão celeste é exatamente da colonização europeia. E é ela que prepondera e dita as formas e o modo de ver o mundo. Então, a gente fala de cosmovisão, porque para nós, ocidentais, tudo está focado nos olhos. Então, é cosmovisão. Para outros povos, né, bantus, iorubás, e alguns povos, ou a maioria dos povos indígenas, é cosmopercepção, porque eles têm uma ampliação do todo, não está centrado só nos olhos. A IAU, que é a União Internacional Astronômica, então ela só reconhece essas constelações, das quais nós aprendemos, as 88 constelações, que é do céu grego. As outras todas foram apagadas ou desconhecemos. Existe um livro, vários, né, pesquisadores, e aí eu vou falar um pouco depois deles, que trazem e contemplam o céu desses outros territórios. Mas durante a graduação, pelo menos na astronomia e na física, eu nunca vi isso. Fui descobrir esses outros olhares, outras perspectivas no último ano do meu doutorado. E desde então comecei a ficar curiosa. Por que que esconderam de mim tudo isso? Por que que isso não chega às escolas? Qual que é o motivo do meu olhar ser sempre para esse lugar? E aí é importante a gente pensar nessa estrutura nossa, do formato qual sequer criticamos ou pensamos o nosso molde único de soletrar as mesmas coisas, né? Então, essa colonização europeia, ela só vai ser uma das formas de se ver, de se perceber, de se compreender o céu. Então, a gente vê um único céu de diferentes perspectivas, quantos diferentes olhares que os constrói? Essa é uma primeira pergunta que a gente, quando olha para outros territórios, como é que eu vou lidar com isso? Se é diferente. Eu estou buscando as constelações que aparecem e que estão nesses territórios, buscando parecer com as constelações gregas que eu conheço. Estar aqui, né, que é esse estar na academia, e o estar lá, nesse trabalho de campo e as outras formas de sistematizar o mundo, existe um abismo, né? A gente constrói toda a nossa narrativa, norteia as nossas narrativas, né? A todo tempo, nossas referências são essas. E não estão erradas. Ah, minha gente, eu não sou uma pessoa anti-ciência. Eu sou uma pessoa que estou buscando o diálogo e a ampliação do nosso repertório, tentando sulear nossas narrativas para que integre, para que a gente possa, durante todo o nosso percurso, não esperar os 30 anos para eu conhecer essas outras formas de ver o mundo e compreender o mundo, né? E aí, quando a gente olha para essa formação toda grega, essa concepção, parece que nada existiu antes da Grécia. Nada existiu antes da Europa. Parece que todos os outros povos existentes ficaram só comendo, dormindo, brigando, né? Parece que eles não tiveram outra forma de conhecer, de conhecimento, né? E a gente sabe que a vacina, né, numa época,
na qual estamos, a gente sabe que quem trouxe a vacina para esse nosso mundo palpável foi um norte-americano. Mas ninguém conta que muito antes dele, em África, existia um homem negro que trouxe a vacina para os Estados Unidos e depois disso é que a vacina nos tornou conhecida. Como a gente também sabe que os egípcios, em África, têm toda uma forma de olhar e de vários outros conhecimentos, seja na química, na engenharia, que a gente não desconhece. E por que a gente desconhece? Que o Teorema de Pitágoras, que a gente aprende lá na 8ª série, 9º ano, não sei, né? Deixa eu ver se é 9º ano. É 9º ano, né? Obrigada. Eu ainda sou da época de 8ª série, né? E não é de Pitágoras. Então, não é de Pitágoras. Tem um trabalho de mestrado do Getúlio Silva, que ele traz toda a concepção de onde parte o Teorema de Pitágoras. Então, eu fui descobrir tudo isso. Eu achei que o doutorado era o meu máximo, que eu chegaria ali e nada mais descobriria do mundo. E aí foi que eu fui conhecer o mundo nas suas diversos olhares. Então, o subalterno pode falar ou a gente vai continuar trazendo ao conhecimento apenas dessa colonização que nos foi imposta. E daí eu trago para vocês o primeiro povo, né? É o meu trabalho da especialização da UFMG, que está sendo construído. O povo Dessane Tucano é um povo no norte do Amazonas, no alto do Rio Tiquié. A língua é tucano, né? E eles se reconhecem, né, como gente do universo ou gente do sol, o Mucumaçá ou a Sirimaçá. E toda a passagem do tempo deste território, as constelações estão relacionadas com a passagem do tempo. Então, elas estão correlacionadas com o bem viver desse território. Isso quer dizer plantar, comer, roçar, caça, pesca, aves, enfim. Nós temos um modo muito binário, né, de existir. Né? Vivemos sempre o sim e o não. E sobre as classificações dos caixotes. E para os povos indígenas, natureza não é uma palavra que exista. Natureza fomos nós que nomeamos, né? Porque para eles não existe arte separada ou desintegrada de todas as outras coisas que a gente vai nomeando no mundo. Então, cada constelação ela vai ter uma história, vai ter um tempo, uma estação se passando e do nascente ao poente. Então, quando as constelações começam a aparecer no céu, há fenômenos que acontecem. Então, Puíro é sempre uma... quando a constelação tem esse nome no final, ou vai ser uma cheia de rio, ou vai estar relacionada a uma estação, que é o inverno. Então, eles estão integrados em todos esses espaços, terrestre, aquático, flora, fauna, enfim. Nessa trajetória, então aqui tem uma trajetória de constelações. A gente tem o planisfério celeste, né, onde eles estão postas. Eu não sei se a maioria de vocês já viu o planisfério feito pelo MAST, que a gente consegue... são 2 camadas, e à medida que você vai rotacionando essa camada, você vai vendo quais constelações estão presentes no céu. E essa é a trajetória de constelações desse povo, né? E para esse povo, o ano começa em setembro. Então, o ano novo, para nós, é 1º de janeiro, segundo o calendário cristão. Para o povo tucano, começa em setembro. Então, isso também vai estar relacionado a setembro. Deixa eu passar aqui a estação, que é setembro.
fazer minha cola. Rapidinho. É essa constelação aqui. Aqui começa o ano do povo tucano e vai perpassar toda essa trajetória. E então, e ali, o que eu fiz? Peguei esse trabalho, é do Gabriel Sodré Maia, um antropólogo indígena, antropólogo social formado na UFAM, na Federal do Amazonas. Ele é um indígena e que ele traz essa cosmopercepção do povo dele, povo tucano. E o que a gente fez? Um material educativo a partir disso. Então, aquelas peças ali são peças de quebra-cabeça. Elas estão vindo acompanhadas de cartas de baralho. E a gente consegue, a partir disso, cada constelação ali na carta de baralho ela vai estar representada, dizendo que cada constelação, cada passagem de tempo, correlacionando com plantio, colheita, enfim, pesca, ainda não está disponível. Esse trabalho, acabamos dia 22 de agosto, que eu apresentei ele. Então, muito recente. A intenção é transformar isso em... Eu fiz só no Adobe, né, e não usei Photoshop. Então, eu preciso vetorizar para começar a fazer a impressão disso. A intenção é que isso seja distribuído nas escolas do nosso país como material didático, já que a gente tem no BNCC o multiculturalismo, nós temos as leis 10.639, 10.645, que vai tratar de histórias afro-brasileiras e tratar de histórias dos povos originários. Então, não adianta eu só inserir numa lei para que ela exista, mas é preciso ter material para que os professores comecem a trabalhar e comecem a ter acesso. Então, a intenção, o próximo passo do trabalho vai ser esse, né? Difundir essa outra nova concepção, né? Cosmopercepção desse território. Aqui são duas constelações que eu escolhi, especificamente a constelação Anha-Puiro, que quer dizer Anha é a cobra, né? Então, eles a divide, né, nessas partes 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, cada vez que uma parte dessas aparece no céu, está relacionado a algum evento, né? Eu vou ler aqui para vocês, porque de cor eu também não sei o que cada parte dessa. A parte 1 é a enchente da cabeça da cobra. É meados de outubro. Anha Puiro, que é a garganta da jararaca, né? Ela vai começar a aparecer início de novembro. E isso vai ter a ver com larvas que vão se tornar borboletas, pupunha que vai florescer nesse tempo. A Yandu Puiro, inverno, que é o 3 ali, é o inverno do corpo da jararaca. Então, ele está no céu em meados de novembro. E o que está relacionado ao número 4? São os ingás amadurecendo. Tá? E quando essa constelação está toda posta, né, o 5 aparece, então é a enchente do rabo da jararaca, que vai ser início de dezembro. E aí, Puro, que é essa constelação de baixo, que é a enchente da garça. Né? Nesse tempo, que vai ser início de setembro, as maniuaras param de voar, e isso vai ser no final já de meados para fim de setembro. As flores de ingá começam a secar e as formigas da noite, as saúvas voam. Então, toda essa passagem, né, de cada constelação, ela vai estar relacionada a essas coisas todas que eu falei e muito mais. Eu só fiz aqui uma explicação muito breve, né, de tudo aquilo que se traz nesse trabalho. Para os outros povos guarani, né, que a família linguística é o tupi-guarani, ainda tem bastante território guarani,
e de fácil acesso, né? E eles se localizam em diversos lugares do Brasil, né? Eu conheço no Rio Grande do Sul, ali na região de Ubatuba tem, São Paulo, capital, no Jaraguá, Guarani-Mibiá. Devem ter mais outros territórios que eu desconheça, mas sei que Argentina, Paraguai, também eles estão, né? Eles trabalham com o tempo, a memória e esse conhecimento, lembrando que mito, na concepção antiga, queria dizer que era numa concepção cristã, mito era uma mentira. Com o passar do tempo, veio a antropologia trazer o mito nesse lugar de conhecimento de um território, então não tem nada a ver com verdade e mentira. Quando vocês quiserem dizer algo, falar assim, 10 mentiras, não falam 10 mitos e verdades. Por favor, quando vocês falam 10 mitos, vou falar igual o professor Yuri fala, um antropólogo morre, né? Porque mito, na concepção moderna, não tem nada a ver com falso, né? E para esse povo, o sol é um regulador da vida. Para outros territórios, isso não é. Então, muitas vezes, a gente vai pegar, vai estudar algum outro território, vou trazer aqui para vocês, o povo maia, especificamente, que o sol não é esse centro, né, a referência para a construção dos seus calendários. Basicamente, para os povos do nosso território, o sol é esse regulador da vida. Então, na criação do mundo do povo Guarani, essa criação perpassa por Nhanderu, né? É o pai, é o nosso pai, na concepção do povo Guarani, e a criação de 4 deuses para após tudo isso, criar tudo que temos, né? Então, para esse povo, como a gente chama, as rosas dos ventos, elas perpassam o nome dos seus deuses, né? Então, Nhanderu vai criar esses 4 deuses, Jacaira, Caraí, Yamandu e Tupã. Cada deus desse vai ter uma referência, vai ter um conceito a partir dele. Então, norte, no Jaicara, eu vou ter o deus da neblina, vivificante, das brumas que abrandam o calor, a origem dos bons ventos. No leste, o Caraí, deus do fogo e do ruído, do crepitar das chamas sagradas. No sul, Yamandu, que é o deus do sol e das palavras, representa a origem do tempo e do espaço primordial. E a oeste, Tupã, que é o deus das águas, do mar e das suas extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões. Então, existe toda uma correlação, né, do modo de existir desse povo. Vamos lá? Aqui não ficou muito bom, mas em cima, na parte superior, eu vou ter a Ema, que é uma constelação famosa, assim, para esse território, e ela marca bastante várias etnias, né? Abaixo eu tenho apenas um desenho, né, das crianças na escola trazendo a concepção de outras constelações, mas especificamente a Ema, ela vai surgir em sua totalidade ao anoitecer, no lado leste, indicando o inverno para os indígenas do sul do Brasil e o início da estação seca para quem está no norte. Esta constelação se localiza numa região limitada pelo Cruzeiro do Sul e Escorpião, né? A sua cabeça, especificamente, é aquela parte bem aqui em cima. Ela é segurada pelas estrelas. Ela está na região da saco de carvão. Obrigada. Então, essas estrelas que estão ali, bem
bem no pescoço da Ema, são Alfa e Beta de Centauro, que dizem que são os 2 ovos que ela engoliu, né, na concepção desse povo. E o Cruzeiro do Sul é que segura a cabeça da Ema para ela não beber a água do mundo. Então, a gente começa a perceber que há toda uma concepção também para esses povos, né? O entendimento e de onde parte, para onde vai, né? Eu não estou querendo discutir ou trazer ou ter uma preocupação aqui quanto a esses conhecimentos dos indígenas se assemelham aos conhecimentos que a gente adquire na nossa concepção. É muito mais propor um diálogo, uma ampliação de repertório dentro daquilo que nos é possível, enquanto pessoas, né, moradores do hemisfério sul, com uma população indígena imensa, né, 274 línguas, 306 povos, quiçá quantos outros mundos possíveis nós apagamos, invisibilizamos, né? E isso também é conhecimento. Não é uma briga do que eu sei mais ou eu sei menos. Essa discussão não perpassa esse lugar. Existe método, existe história, existe um conhecimento. A oralidade, ela vem muito antes da escrita. A gente sabe disso, a gente fala primeiro antes de escrever. Então, nós não podemos invalidar a tradição oral destes povos. E com isso, uma questão que a gente tem perguntado, né, dentro das pessoas no Brasil que têm estudado outros territórios, essas cosmopercepções, é o quanto de nós a gente tem buscado nesse povo. Porque para você adentrar um território, você precisa se desconstruir completamente, de modo geral, de tudo aquilo que você sabe deste mundo. Porque é um outro tempo, é um outro espaço, é outras analogias, a gente vai, né? Eu já tive em 2 territórios e fico pensando que na primeira vez o quanto eu queria trazer as correspondências das constelações que eu conhecia para entender aquele mundo. E totalmente desrespeitoso. Então a gente precisa se despir, né? Para a gente aprender. A gente só aprende quando a gente se despe de muitas coisas, né? E aí a gente começa então a fazer a tradução. E a tradução, muitas vezes a gente vai traduzir uma palavra no Google e comete equívocos. Assim, quando a gente traz desses territórios a tradução para a nossa língua, né? Para trazer conceitos. Então tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas não tem palavra nossa para esse lugar, para a fala e para a concepção de mundo que eles têm, né? Eu falei do calendário, né? Da civilização maia. Existem pessoas que estudam, né? Ou fazem uso de calendários maias para diversas coisas, e mau uso. Então, o calendário maia, o Sol não é esse centralizador das informações. Lá tem Vênus, lá tem outros planetas. E aí, quando as pessoas vão analisar, elas trazem o Sol como referência. Como é que eu vou referenciar a partir de um lugar que não é meu de costume? Então, precisamos estar muito atentos para essas questões, né? O universo, a gente sabe que ele é descrito tempo, energia e espaço. Se a percepção de mundo vai ser alterada para esses povos, para cada povo desse, como é que eu vou tratar o tempo?
Porque, para a gente, o tempo é linear. Para esses territórios, o tempo é cíclico. Então, não adianta eu incluir indígena para dentro das instituições públicas, não só incluir, mas permanecer. Semana passada, 15 dias atrás, a Sandra Benites, que é uma curadora do MASP, é uma indígena do território que é no Mato Grosso do Sul. Não tenho certeza qual etnia ela é, mas então eu nem vou falar. O filho dela foi fazer engenharia, adentrou a universidade. E quando o filho dela, ali no primeiro período, ele falou com a mãe dele: mãe, eu vou desistir. Essa física que eu estou aprendendo não me traz nada, não me traz as referências. Então, como é que nós, professores de física, eu fico pensando no chão da sala de aula, quando eu tenho alunos que o conhecimento dele vai perpassar a outros lugares? Como é que a gente tem material didático? A gente não tem. A gente insere, mas não colabora na permanência, vai haver evasão. A única professora de física que eu conheço que faz isso é a Luciana, que é uma indígena também, é professora na Estadual de Manaus, e que ela ensina mecânica, utilizando os barcos, toda a movimentação dos barcos que eles navegam pelos rios no norte do nosso país. E a gente não tem essa realidade aqui, na cidade, no urbano. O que a gente precisa mudar? Qual que é o olhar que a gente precisa ter quando a gente tem esses alunos chegando e ocupando seus lugares? Não mais como objeto de estudo, mas como protagonistas. Porque até então, estudar o céu indígena, né, ou estudar a cosmopercepção desses povos, é só um objeto, né, a maioria de nós. Uma boa parte, né? A maioria eu fico, não é certo, mas uma boa parte das pessoas, né, só utiliza o indígena, vai à comunidade e não volta mais para levar os resultados do trabalho. Essa é a maior dificuldade hoje de se construir relações dentro de territórios indígenas. Porque rouba, é um roubo, não posso dizer outra palavra, e nunca mais volta para dizer para aquele território que foi feito daquele conhecimento que a pessoa passou ali o tempo estudando. Então, muitos anciãos já não querem falar com pessoas não indígenas. E essa gente é um museu vivo, é uma biblioteca, é memória, é patrimônio cultural do nosso povo. Se eu falo energia, né, o nosso conceito de energia vai implicar alguma ação sobre um objeto. Mas a relação causal não é um entendimento universal. Então, como é que eu vou falar de universo? Espaço. Né? Essa percepção da gente, distância, velocidade, tempo, enfim, a gente vê lá na Newton, lá bem antes de Newton. E se essas não forem as mesmas concepções que esses outros territórios, a gente faz o aluno desistir na largada. Então, como é que a gente começa a construir essa realidade? Não é fácil. Até porque os professores, né, trabalham antes, acho que talvez seja a única profissão que trabalha antes, durante e depois de uma aula. Né? Quase o dia inteiro preparando e fim de semana. Então, se o material não chega para a gente começar a pensar sobre isso, como é que a gente faz o impacto? Como é que faz a permanência desse povo dentro dos espaços de ensino? Né? E por isso a gente fala que toda astronomia é cultural.
não é porque é do território indígena que ela é cultural, né? Todos os povos olharam, entenderam o céu, compreenderam. Gregos, assírios, babilônios. E por que há uma separação daquilo que é melhor ou pior, ou, né, essa é a verdade, e isso não é verdade? Se toda astronomia é cultural, os gregos perpassaram a cultura deles para que a gente também aprendesse. E aí a gente começa, então, esse é um projeto que eu faço parte, a gente começa a trazer, sob a coordenação da Ailton Krenak, vários diálogos, ciência, né, sobre os saberes científicos e tradicionais. Então, a gente tem um amplo repertório sobre diálogos de formação do mundo, que vão perpassar biologia, química, física, um pouco, do qual a gente vem tecendo esse encontro com diversos povos. Então, são vídeos curtos de 10, 12 minutos. Claro que tem bate-papos, longas conversas de mais de 1 hora, mas tem as flechas, que é esse projeto que a gente consegue, a partir daí, construir ou começar a dar uns passos, né? Que não é a decolonialidade, porque a gente ainda está ali colocando a ciência como ponto, o contraponto, né? Porque na decolonialidade, não que a ciência ela é rebaixada, mas o conhecimento tradicional é posto em paridade. E essa é uma construção que nós vamos demorar a ter ainda. Porque ainda é visto, sei lá, como fake news, como um mito, na concepção de mito que eu falei, cristã, que é falso, é uma lenda. A gente fala assim, isso aí é lenda. Então, a gente precisa ter olhos bem atentos, né? Que a ciência é um processo de construção. Será que o que James Webb traz vai destruir tudo aquilo que foi feito? Não. Precisou ser construído tudo isso para que o James Webb nos trouxesse essas imagens lindíssimas. Conhecimento é construção. Não há verdade absoluta. As verdades todas nossas são relativas. Não tem problema hoje eu falar que isso daqui está certo, afirmar, provar, postular, e amanhã, putz, um cara lá, vou falar um cara não, uma mulher lá na China vai falar, não, Natália, isso daí. A ciência é isso. É essa construção diária. Então, nada está completamente dado. Nós estamos em progresso. Às vezes, acima de muitas coisas, mas num progresso. Né? E aqui eu deixo essas duas mulheres, Flávia Pedrosa, trabalha com povos indígenas. Flávia é astrônoma também do Planetário da Gávea, do Rio de Janeiro. Ela tem, as referências dela são de povos Guarani, Cuicuro, no Mato Grosso. Para mim é uma referência super importante, é com quem eu tenho aprendido muito. Carolina é também astrônoma do Museu Ciência e Vida. Ela tem expertise nos povos maia, esse foi o trabalho dela e tem continuado. Né? Hoje no museu ela trabalha também com a parte de divulgação científica, também é importante. E a gente tem aí pensado e tentado enveredar dentro das ciências naturais, trazer esses assuntos para serem discutidos, pensados, analisados. Né?
Vocês acham elas aí nas redes sociais. E são pessoas também questionando, né? A gente fez um trabalho que eu apresentei em Dubai ano passado, outubro, que era isso, assim. O trabalho dizia de sustentabilidade, não, né? Eu peguei a referência, a gente criou um trabalho para a gente trazer essas referências. Quem é que sabe mais de sustentabilidade do que os povos dos nossos territórios, né? Os povos originais? Mantém a floresta de pé, né? Acima de muitas coisas que acontecem. Então, acho que são pessoas que são super acessíveis, têm vasto conhecimento e podem colaborar, né, como já têm colaborado dentro da Sociedade Astronômica Brasileira, fazendo o gotejamento, né, que é necessário, e porque a gente entende que a decolonialidade ela não vem pela via científica, mas ela vem por uma mudança, um giro do corpo psicultural de entender esse mundo, né, voltando sempre para as narrativas do Sul, né? Porque o Norte a gente já tem aí há quanto tempo só olhado para esse lugar e nos referenciado, né? E aí no Sul, Hemisfério Sul, a gente tem muita gente fazendo ciência de ponta, com o milagre de dinheiro, né? Fazendo muitas coisas, inclusive, né? Fortalecendo esses autores, pesquisadores, cientistas, jornalistas, enfim. Então, a minha proposta era só trazer um pouquinho disso para a gente começar a repensar, né? Para quem já sabia que não existia um único céu, então nós devemos ter aí muito mais do que esses 270, dos 306, né, povos indígenas, daqueles que ainda a gente consegue recuperar a informação, né? Porque é bem difícil, antes de 1900, a gente conseguir construir alguma coisa desses povos. E muitos anciãos já não estão conosco. Então, ainda fica muito mais complicado fazer essa construção de compreensão e de entendimento dessa cosmopercepção. Obrigada pela paciência. Obrigada, Léo, pelo convite. E estou à disposição. Ô Marcos, como é que ela chama? Maria Fernanda, tudo bom? Sabe o que você vai ver daqui a pouquinho? O quê? A Lua e os estrelas. Saturno. Os anéis de Saturno. Mas é daqui a pouquinho. Ô, Natália, obrigado. Inclusive, foi o nosso maior público do ano. Foro bem cheio. Pessoal, antes da gente ir para a observação, a gente ainda tem um tempinho para quem quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta. Tá? Eu sei que fica, às vezes, com vergonha, né? Não precisa ter vergonha, não. Porque é todo mundo de casa. Então, umas duas perguntinhas. A gente faz umas duas perguntas para não atrasar a observação, e depois a Natália fica aqui um pouquinho mais, para quem for mais tímido chegar aqui e tal. Mas, vamos lá? Alguém quer? Diga. Então, eu queria saber, enquanto mulher pesquisadora... Você quer falar aqui na frente para o pessoal escutar? Tá. Queria saber assim, enquanto você, enquanto mulher pesquisadora, física, está associando duas ciências que foram separadas sempre separadas, que a gente conhece como humanas, ciências naturais, exatas, etc. Como que foi você desenvolver essa pesquisa? Do início, como surgiu esse site? Como você conheceu essas pessoas? Como que foi, sabe? A sua história para chegar nessa pesquisa? Nossa, você me apertou sem me abraçar. Como mulher num centro de exatas, que diretamente eu trabalho com 11 homens e eu sou a única mulher. No grupo que a gente faz. Nós não somos um grupo de pesquisa, mas a gente dá suporte ao telescópio SOAR, que o Brasil
O Brasil tem parceria com os Estados Unidos e o Chile, e a gente dá suporte a todo astrônomo brasileiro que ganha tempo para observar nesse telescópio. Então, essa equipe, eu sou a única mulher. E, claro, fico com o cargo de quê? Também de secretária. Né? Para além das outras atividades técnicas, também tenho o cargo de secretária. Dentro das ciências naturais, isso é muito mais difícil, porque, veja bem, esse trabalho que eu fui apresentar em Dubai, o MCTI abriu as inscrições para 56 unidades de pesquisa. O único trabalho selecionado foi o meu, que não tinha nada a ver com parte técnica. Era sobre os povos originários. Então, depois disso, muitas coisas mudaram, porque é uma visibilidade de fora, né, que me traz, que bate o olho e fala, putz, todo mundo, mas não, eles escolheram ela. Né? Será por quê? Então, não é fácil, é uma peleja, na verdade, é uma discussão que beira assim, a dignidade do seu trabalho, se o trabalho é digno, né? Então, eu não tenho muito o que dizer sobre esse lugar, né? Porque é de construção também. Eu comecei em 2017, porque eu terminei o doutorado desnorteada. Saí da academia pensando assim, será que eu quero mesmo isso? Essa era a minha pergunta. Então, eu venho desse lugar e aí eu peguei um livro que é A Queda do Céu, que é do Davi Kopenawa, que é um Yanomami, e comecei a ler. E aquilo me incomodou profundamente. E aí eu comecei a questionar. Por que não me permitiram conhecer essas coisas porque no meu ciclo de formação eu não tive a oportunidade de conhecer isso. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa crítica e chata, né? Porque mais ou menos é assim que eles nos classificam, né? Uma maioria das pessoas, uma boa parte. Porque trazer isso é um desafio imenso. Primeiro que isso é mito, nessa concepção que eu falei. Primeiro que isso não é conhecimento. E que é sempre a gente olhando de cima para baixo, da hierarquia. E isso em todo lugar. Eu acho que nas humanidades eu tenho permeado as fronteiras da antropologia, porque isso vai me levar para a antropologia, e não vejo muita diferença, não. Até porque quem está elucubrando, defendendo, trazendo as teorias decoloniais, está dentro da academia. Né? E para fazer a decolonialidade, não é que você não possa estar lá, mas isso tem que ser vivência diária. Não é só falar. Porque só falar, a gente está falando tem quanto tempo? Então, a minha construção começa aí. Eu fiquei 1 ano depois do doutorado sem querer fazer nada, pensando em chutar o balde. E comecei a ler e a me aproximar. E eu fui para o primeiro encontro de astronomia nas culturas, que foi no Rio Grande do Sul, e que eu fui para uma comunidade indígena Guarani-Mibiá. Naquele momento que eu conversei com um ancião, eu falei assim, é esse lugar que eu quero para a minha vida. Ele pode ser o mais vulnerável, o menos aceitável academicamente, não importa. É disso que eu gosto. E aí, há 6 meses, não, é mais ou menos isso, eu descubro que a minha bisavó é uma Funiô, que é de um território indígena, né? E eles chamam a gente de Grogojó, porque a gente não tem nenhuma relação com esse território mais, vínculo nenhum. E meu pai nunca achou importante falar sobre isso. Então, eu soube pela minha mãe, que falou assim, seu pai falou que... Eu falei, mãe do céu, ela brincou comigo assim, não sei por que você gosta disso. Porque não tem, dentro da comunidade acadêmica, a concepção, quando se olha para isso não é conhecimento para a maioria das pessoas. Isso é uma oralidade e fica aí. Não é sabedoria. Tem um texto hoje que eu li,
que eu até copiei um pedaço dele, que é de um pesquisador, que eu não vou lembrar o nome, mas diz assim: entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, onde o livro constitui o principal vínculo da herança cultural, durante muito tempo julgou-se que povos sem escrita eram povos sem cultura. Então, eu não vejo diferença hoje. O conhecimento, e cada vez que eu me aproximo de um território, e eu sou muito caruda, assim, né? Eu comecei com os Guarani Mibiá, cheguei e ganhei uns livros de uma professora da linguística que me mandou do Paraná, de Ponta Grossa, que ela trabalha com povos indígenas, e assim foi o Mecapombe, sabe? As coisas começaram a surgir e as oportunidades, em nenhum momento eu falei, não vou. O meu medo era, nossa, eu estou adentrando um território, mas eu não quero, eu quero que o trabalho seja colaborativo. Porque é uma história de um povo, né? Então eu vou pensar, não se pode pensar, talvez, em direitos autorais para esse povo, porque é um povo, não é uma pessoa. Então as nossas concepções também vão mudando quando a gente olha para esse lugar, né? E assim foi. Eu comecei com eles, depois eu fui no outro território Guarani, conheci os povos Unicuim, que é de Rondônia. Eles trabalham mais com plantas e ervas e essências, né? É um povo de cura, que eles chamam, por causa dessa sabedoria, desse conhecimento daquele território de plantas, o que fazer e o que não fazer com aquilo. E em 2019, então, eu encontro esse povo e converso com um ancião do povo Dessana. Foi quando surge o meu... Falei, não, vou fazer um audiovisual sobre a cosmogonia desse povo. Então, acho que em novembro o audiovisual vai estar pronto, vai ficar no Espaço do Conhecimento da UFMG, é uma parceria que eu estou fazendo com eles. E a gente vai tentar transformar isso para domo, né? Para planetário. Então, para as pessoas que quiserem projetar, para contar a história da criação do mundo desse território. E assim, sabe, tem continuado. No sábado e domingo agora que passou, eu estava com uma Carapanã, uma indígena que eu conheci no Encontro Brasileiro de Divulgação Científica. Ela é do Museu de Centros Saberes Carapanã. E aí a gente conversou. E eu conversando com ela, ela falou assim, nossa, minha mãe falava assim, quando Vênus está naquele lugar, corre para a cabeceira do rio, que vai estar cheio dos peixes tal. E ela foi lembrando dessas conversas. Então, para mim, isso é mais importante, sabe? Não sei se vou continuar na academia, né? Não tenho nenhuma briga, nada disso. Sou super defensora da ciência, e isso não me faz ser anti-ciência, isso me faz ser cada vez mais defensora da ciência, mas nesse lugar de diálogo, de permear esses espaços. Então, é vulnerável, mas eu nado aí, sabe? E a gente vai se fortalecendo, essas mulheres aí, a gente vai dando a mão, escutando, enfim. Porque é esse lugar mesmo. A gente ainda tem que muito mudar as estruturas, né? E isso acho que vai demorar bastante. Não vejo isso em 5 anos. Bom, não. Talvez essa geração que está aqui veja muito melhor, né? Então, a gente vai colocando os tijolinhos ali para que quando cheguem, né, eles já consigam avistar outros lugares. Obrigada. Mais alguma, gente? Vou fazer o seguinte, então. Quem não assinou a lista de presença, vou pedir que antes de descer, que assine por causa do certificado, tá? E tá vendo aquele rapaz ali com o bigode na régua ali, Augusto? E do lado dele tá o Gleidson. Eles são da equipe nossa aí do Texto Astronômico. Então, quem quiser encaminhar para observação, eles vão guiar vocês. E aí, quem quiser, eu ainda vou ficar desmontando aqui e tal, a Natália vai ficar aqui mais um pouquinho, porque
Quem for mais tímido, quiser chegar junto aqui para um papinho com ela, vai ter tempo, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Mas,